Olá, novamente nós estamos aqui hoje para um trabalho novo, inovador também. Hoje esse trabalho direcionado às famílias. A nossa preocupação hoje está voltada para as famílias. E o COMAD, que é o Conselho Antidrogas, do qual a Secretária Municipal de Educação é presidente, em parceria com a Polícia Federal, hoje nós iniciamos, então, um trabalho direcionado aos pais. Nós sabemos que muitas famílias têm dificuldade neste assunto que nós vamos abordar hoje, então é o momento de vocês assistirem, de participarem, de direcionarem as perguntas de vocês, de procurar ajuda. Para tanto, este trabalho hoje vai ser dirigido a todas as famílias, os diretores vão colocar no grupo dos pais, vai ser encaminhado para todas as famílias, para que vocês aprendam, se não precisar deste trabalho, que possa orientar outras pessoas que venham, então, necessitar desse trabalho. Então, o policial federal Pedro, que vai direcionar esse trabalho hoje. Então, Pedro, muito obrigada, seja bem-vinda, bem-vindo a este novo trabalho. Nós, da Secretaria Municipal de Educação, da Superintendência de Gestão e Normas, agradecemos e temos certeza que vai ser um trabalho de grande êxito para todas as famílias campograndenses e, oxalá, para outras fora do nosso estado. Muito obrigado, agradecemos por esse espaço. A Polícia Federal vem em parceria, como foi dito, com o Conselho Municipal Antidrogas, com a Secretaria Municipal de Educação, para apresentar o seu programa de prevenção ao uso indevido de drogas. Essa apresentação, a de hoje, é voltada aos familiares dos alunos, crianças e adolescentes. O programa da Polícia Federal é composto de várias atividades. Em razão da pandemia e da necessidade de utilizarmos os meios digitais para podermos prevenir o uso indevido de drogas, faremos uma das atividades, essa palestra, que é feita para pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes, para os alunos, faremos por esse canal. O objetivo é levar informações relevantes para os pais de como prevenimos da melhor forma o uso indevido de drogas por crianças e adolescentes. Então, a Polícia Federal, através do seu grupo de prevenção ao uso indevido de drogas, do qual eu faço parte, apresentará esse conteúdo a vocês. A primeira coisa que falaremos hoje é sobre os objetivos dessa apresentação. Nesta apresentação, nós teremos como objetivos, como você verá aí na sua tela, apresentar informações básicas sobre questões relacionadas a drogas e as consequências do uso indevido. Como segundo ponto, falaremos sobre a importância da prevenção no âmbito familiar. Por esse motivo, essa palestra é voltada para pais e responsáveis dos alunos. E por último, como tema mais importante desta nossa conversa, dessa nossa apresentação, informaremos sobre como prevenir. Falaremos, de fato, sobre drogas, as suas consequências, falaremos da importância da prevenção no âmbito familiar, mas o motivo mais importante desse nosso encontro, desse tempo que você está reservando para aprender sobre um assunto tão importante, é como prevenir, como a família, pais e responsáveis por crianças e adolescentes podem atuar para prevenir. E a pergunta que lançamos de antemão é: você sabe como evitar que o seu filho use drogas? É o que almejamos responder juntos no final dessa apresentação. Então guarde essa pergunta, essa dúvida. Com o conhecimento que você já tem e o que conversaremos aqui hoje, creio que ao final conseguiremos responder da melhor forma essa pergunta. Como evitar que crianças e adolescentes, muitos filhos daqueles que nos assistem aqui nessa apresentação, usem drogas. Como informação preliminar, mas não a mais importante é a parte prática de como prevenir. Mas antes passaremos por essas informações relevantes. O que é droga? Você vai ver aí no slide na sua tela, que é um nome genérico dado a todo tipo de substância, natural ou não,
que, ao ser introduzida no organismo, provoca mudanças físicas e psíquicas. Na população mundial, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, pelo menos 5% de toda a população do mundo faz uso de drogas ilícitas. Mais à frente falaremos sobre essa classificação de lícito e ilícito. Mas, a princípio, a gente precisa saber que 5% da população de todo mundo faz uso de drogas. Milhões de pessoas fazem uso de drogas ilícitas. Mas esse número fica ainda maior quando a gente pensa também nas drogas lícitas. Já adianto, álcool e tabaco, o mais conhecido cigarro. 30% da população mundial, segundo a ONU, faz uso de droga, lícita ou ilícita. Ou seja, a cada 10 pessoas do mundo, pelo menos 3 delas fazem uso de drogas. E a pergunta que a gente coloca de início, então, é uma epidemia ou não, se 30% da população mundial usa drogas? Vamos seguindo. Como agem as drogas no nosso organismo? Você vai ver aí na sua tela que elas alteram o funcionamento do organismo em sua fisiologia, no psicológico e no comportamental. Ou seja, elas interferem na nossa engrenagem química cerebral, alterando a nossa maneira de pensar, de sentir ou de agir. Nos transformam em outras pessoas. Fazem com que tenhamos comportamentos que não desejamos se não estivermos sob o efeito das drogas. Nós mostraremos um vídeo agora para vocês de uma droga não tão conhecida, mas é somente um exemplo, e esse vídeo mostrará como pode ser danoso a utilização de drogas. Assista o vídeo, por gentileza. Uma droga potente que causa delírios, agressividade, elimina a dor e o medo. O uso do chamado pó de macaco já é considerado uma epidemia em algumas cidades da Inglaterra. A substância química mais perigosa que nós conhecemos hoje, deixou o crack assim, lá para trás, vicia rapidamente e faz uma transformação permanente. Os efeitos impressionam. Esses flagrantes mostram dependentes completamente desnorteados. As pessoas ficam agitadas e violentas. E talvez daí venha o nome da droga. Também conhecida como pó de zumbi ou pó de canibal, o pó de macaco é um narcótico sintético, ou seja, produzido em laboratórios. Está em circulação há anos, mas nos últimos meses o consumo explodiu no condado de Staffordshire, no interior do país. O problema se concentra em Stoke-on-Trent, a 270 quilômetros da capital, Londres. A cidade tem apenas 270 mil habitantes e é considerada uma das mais pobres da Inglaterra. A droga se espalhou, principalmente entre os moradores de rua, porque é mais barata do que o crack, a cocaína ou a heroína. Custa apenas 2 libras, cerca de R$10. É em cenários como esse que os usuários se refugiam para fumar, injetar ou cheirar a droga conhecida como pó de macaco. Segundo as autoridades, a situação aqui em Stoke-on-Trent é de epidemia. Esta usuária diz que as consequências são piores do que as da heroína ou do crack. Mas como é mais barato, todo mundo usa o pó de macaco. Ela não passa nem um dia sem fumar. O efeito dura várias horas, mas à noite ela já vai querer outra dose. Get more during the night? Yeah. O principal ativo químico dessa substância é a metilanodeoxipirovalerona, ou MDPV, um derivado das chamadas catinonas sintéticas. Essas drogas são obtidas a partir do cat, uma planta nativa da África Oriental e da Península Arábica. Há séculos, povoados dessas regiões mastigam a folha por causa do poder estimulante.
O MDPV foi sintetizado na década de 60 em pesquisas relacionadas ao tratamento da fadiga crônica e da redução do apetite. Mas depois de perceber que o elemento causava abuso e dependência, os cientistas abandonaram os testes. Em laboratórios clandestinos, a substância passou a ser conhecida como sais de banho. O pó de macaco é uma das variedades. Os químicos modificaram a fórmula para aumentar a potência do entorpecente e escapar da legislação. Assim, conseguiram vender a droga legalmente por um bom tempo. Em 2010, o governo inglês proibiu a comercialização da substância. Nos Estados Unidos, essas drogas passaram a ser ilegais em 2012. O Observatório Europeu catalogou no ano passado 154 substâncias novas. 60% delas era da classe sais de banho ou de maconha sintética. Todo ano ficam fabricando uma nova e cativando mais pessoas. São baratos porque é quantidade pequena e são sintetizados em laboratórios clandestinos. São substâncias extremamente potentes que são alucinógenos e estimulantes, certo? É como se fosse cocaína ao 3º ou 4º grau. A venda costuma ser feita pelas redes sociais, o que deixa o controle muito difícil. Esta psiquiatra explica que o impacto varia em cada indivíduo, mas de modo geral, o pó de macaco age diretamente no cérebro, provocando a liberação exagerada de diversos hormônios. Tanto a dopamina como a serotonina, por exemplo, são substâncias que, muito liberadas, promovem delírios e alucinações. A noradrenalina promove a agitação. Então, o indivíduo não para com os braços, com as pernas, ele não fica parado, ele vai para frente, ele vai para trás, ele corre, né? Então, depende do montante de hormônios que são liberados, a gente vai ter as manifestações clínicas. Na internet há uma série de flagrantes associados ao uso da droga. Este homem ficou extremamente agitado e se contorcendo, como se estivesse sendo atacado. Já essa mulher tentou arrancar os próprios dentes. Essa outra não consegue ficar parada no metrô. Tenta retirar o colar, mexe a boca. E de repente parte para cima de um homem sentado ao lado dela. O crack dura menos de 1 hora o efeito. E essas substâncias não. Ele pode durar 24 até 2 ou 3 dias depois. Esse vídeo é um exemplo de como agem as drogas no ser humano. Há uma infinidade de drogas, agora com as drogas sintéticas. As conhecidas, maconha, cocaína, ainda são extremamente preocupantes e causam efeitos muito danosos, como nós veremos. Só que hoje, com as drogas sintéticas, nós temos um problema ainda mais grave. E, apenas para exemplificar, esse vídeo mostra como as drogas podem alterar o comportamento de uma pessoa. Imagine uma pessoa em formação como uma criança e um adolescente. Quanto à legalidade das drogas, as drogas são classificadas em lícitas e ilícitas. As drogas ilícitas são a conhecida bebida alcoólica, o álcool, e o tabaco, que são, em regra, os cigarros. Nas drogas ilícitas, nós temos uma infinidade delas. Passaremos por um rol muito pequeno, apenas para exemplificar. Quais são as drogas mais consumidas entre lícitas e ilícitas? Como lícitas, nós temos o álcool e o tabaco, como disse, e ilícitas, maconha, crack, cocaína, metanfetamina e inalantes. As drogas, sejam lícitas ou ilícitas, geram problemas de saúde graves, sejam imediatos ou continuados. Como, por exemplo, agressividade, como vimos no vídeo, paranoias, lesões cerebrais, doenças cardiovasculares graves e pulmonares. Eu vou dar ênfase a 2 dessas drogas apenas,
por serem muito comuns no Brasil, e ambas porta de entrada para consumo de drogas mais pesadas, o álcool e a maconha. Vocês verão que o álcool é tão danoso que é proibida a sua venda e o seu fornecimento para crianças e adolescentes. Ou seja, mesmo sendo uma droga lícita, para crianças e adolescentes é proibida a venda e o fornecimento. O álcool prejudica o desenvolvimento cognitivo, emocional e social do indivíduo. Além disso, o uso de álcool na infância ou na adolescência está associado a vários outros comportamentos de risco, como o uso de tabaco, ou seja, cigarros, e o início para um consumo de drogas ilícitas no futuro. Drogas como aquela que nós vimos no vídeo. Ou seja, o álcool é porta de entrada para drogas mais pesadas, ilícitas, que poderão causar danos irreversíveis e conduzir crianças e adolescentes por um futuro incerto, onde é muito difícil se recuperar. Além do álcool, eu gostaria de dar o exemplo da maconha como droga ilícita. A maconha talvez possa se dizer ser a mais leve das drogas ilícitas, mas isso é um engano. Financiar a plantação de maconha, o fornecimento de maconha, oferecer maconha e usar maconha é crime no Brasil. A utilização de maconha ainda é crime no Brasil. É punido com pena não privativa de liberdade, mas não deixa de ser crime. Gerará uma ocorrência criminal para a pessoa e para sempre ela terá aquele registro criminal. Além disso, é a droga ilícita consumida pela maioria das pessoas ao iniciar o consumo de drogas ilícitas. Muitas vezes a pessoa tem uma vida, e isso inclui crianças e adolescentes, que começam a beber álcool e depois migram para a maconha. Além disso, o uso de maconha aumenta o risco de tentativas de suicídio, de desenvolvimento de depressão, danos cerebrais e déficit cognitivo e abandono escolar. Essa atividade, essa apresentação é para os senhores e senhoras pais e responsáveis por crianças e adolescentes em fase escolar. O uso de maconha não é uma recreação. O uso de maconha expõe a criança, ou seja, aumenta o risco de muitos problemas graves e muitas vezes irreversíveis. Além de problemas para o usuário individuais, problemas de saúde, problemas psíquicos, a criança enfrentará problemas com a sociedade. Estigmatização, ou seja, preconceito, como vocês veem no slide à frente de vocês. Aquele que tem um registro pela utilização de maconha ou de outras drogas, aquele que é reconhecido pela população como um usuário, ele enfrentará uma estigmatização e um preconceito muito grande. Sofrerá exclusão social. E essa exposição negativa prejudicará demais a sua autoimagem. E a possibilidade de continuar uma vida com êxito, fazendo boas escolhas, é comprometida. Consequência do uso de drogas. Além dos problemas sociais citados, estigmatização social e preconceito, vocês verão nesse próximo slide um dos maiores problemas, a dependência. Com ênfase que utilizar droga, exemplificando álcool e maconha, não é recreação ou lazer, é se colocar em situação de risco, é correr risco de ter o futuro ceifado. Como aparece na imagem, é ser aprisionado. Para exemplificar, mas com um caso concreto, nós mostraremos mais um vídeo para vocês, do relato de uma mãe que sofreu com o problema de uma criança nessa condição. Isso vem crescendo a cada dia. E aí eu digo o seguinte, ela experimentou para recrear, ela experimentou para se divertir. Só que isso levou ao vício. Ela não conseguiu mais se libertar da maconha. E como consequência dessa não conseguir se libertar da maconha, ela começou a procurar outras drogas
mais pesadas, até o crack, né? Mas ela começou lá, ainda continua usando, porque quando ela tem as recaídas, ela vai à maconha. Mas ela não consegue ficar só nela, ela vai para outras. E essa minha filha, ela casou, ficou com o marido que também era usuário da maconha, até o momento em que eles venderam tudo que tinham em casa e foram morar numa barraca de lona, atrás de um posto de gasolina ali no Núcleo Bandeirante, onde hoje onde tem um McDonald's. Então, eu saía muitas vezes em busca da minha filha. Muitas, inúmeras. Resgatei minha filha em lugares tenebrosos para mim, que eu nunca imaginei que eu poderia ir, mas eu ia atrás dela e resgatava minha filha, levava para casa, internação, recaída, e não conseguia. E o marido dela morreu num atendimento, né? Sem atendimento na rua, morreu pelo uso da droga. E em 2012 a minha filha me apresentou um bebê. Hoje eu tenho uma neta de 2 anos. Se vocês me perguntarem quem é o pai, eu digo que no uso da droga, essa relação é muito obscura. Nenhum DNA vai dizer para mim quem é o pai da minha neta. Eu nunca vou ter o direito, nem a minha neta vai ter o direito de saber quem é o pai dela. A minha filha hoje tem 26 anos, está na 7ª internação. Hoje a minha dor está se transformando em força e coragem para lutar contra, né, esse inimigo que se instalou na minha família. E eu digo para os senhores que, com a fala do doutor, do psiquiatra, a minha dor ficou mais profunda hoje. Porque hoje a minha filha, eu sei que ela começou aos 14, ela hoje tem 26, e o senhor disse para mim das possíveis lesões. Eu tenho esse conhecimento do psiquiatra dela, que ela tem lesões profundas no cérebro dela, causada por isso tudo. Então, senador, eu vim aqui para dar o meu depoimento e a minha mãe me ensinou a perdoar os inimigos. E eu hoje digo aqui com toda a força da minha dor: a maconha, a droga, eu não perdoo. Eles são meus inimigos. E eu estou aqui nessa luta contra esse meu inimigo maior, contra esse inimigo que entrou na minha família, que invadiu a minha casa, que me faz doer profundamente, e que hoje eu tenho uma filha internada e um bebê sobre a minha tutela, porque o juiz, mediante uma carta que a minha filha fez dizendo da dor que ela estava vivendo e da impossibilidade dela criar a filha, o juiz menores daqui de Brasília, em 24 horas, ele assinou a tutela definitiva da minha neta em meu favor. E eu vou ler aqui, eu ontem visitando-a na clínica, eu falei da foto do senador, né? E ela lembrou muito disso, chorou muito. Ela disse: eu vou escrever um bilhete e eu vou pedir permissão ao senhor para ler esse bilhete. Sem dúvida. E ela diz assim: comecei fumando maconha aos 14 anos, esporadicamente. Com o tempo, eu fumava todos os dias, antes e depois das refeições. Até um tempo, achava que eu não era viciada. Mas quando comecei a fumar para tudo, vi que o vício foi se instalando em mim. E hoje estou internada por uma coisa leva a outra. E tenho a certeza que vou sair dessa. Nayara é o nome da minha estrelinha. E aí, a última vez, esses últimos 3 meses, senador, a minha filha ficou na rua 2 meses. Ficou 2 meses na rua. Ela foi resgatada no hospital de Taguatinga, com ferimentos gravíssimos nos pés e sem nenhuma possibilidade de falar, porque ela estava pesando 35 quilos, uma mulher com 26 anos. E o que eu digo aqui é o seguinte: está aí a foto, a minha filha é aquela estrelinha maior. Vai colocar. Obrigada pelo carinho. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu digo ao senhor o seguinte: eu estou aqui hoje para dizer que eu tenho uma filha, tenho um bebê, e que a droga, gente, ela não é recreação e nunca vai ser. Ela sempre vai ser caixão e dor profunda, porque é isso que eu estou sentindo hoje. Obrigada. Nesse vídeo, nós vemos as consequências da droga para uma pessoa, que
vão além da própria pessoa, atingem toda a sua família, mas há também as consequências para a sociedade. Aumento da violência urbana, recrutamento de crianças e jovens, como vocês acompanham aí no slide, para o tráfico com o desejo de consumo e de ajudar a família. 75% dos jovens infratores, crianças e adolescentes, são usuários de droga. A expectativa de vida cai muito, é de 14 a 25 anos. O tráfico de drogas é o crime que fornece recurso para as facções criminosas, possibilitando a compra de armas e o recrutamento de pessoas para a criminalidade. Além de todos os problemas pessoais, problemas familiares, comprometimento do futuro, o uso indevido de drogas por crianças e adolescentes e pela sociedade em geral traz consequências muito danosas para toda a nossa sociedade. E agora entramos na parte mais importante dessa nossa conversa, da nossa apresentação. A parte em que os pais e os responsáveis são convocados para exercer um papel importantíssimo, ser um elo de prevenção, ser uma parte daqueles que se esforçam para prevenir o uso de drogas. E como vocês verão aí na apresentação, eu lançarei uma pergunta, uma reflexão. Crianças e adolescentes, os seus filhos, estão preparados para este momento? O momento da oferta da droga, o momento de uma oferta de um cigarro de maconha? Eles estão preparados para este momento, para não viver aquela realidade da qual falamos nos últimos minutos? No slide seguinte, eu lanço mais uma pergunta a vocês. O que podemos então fazer se a nossa resposta foi uma resposta titubeante, se a gente não teve certeza se nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, a futura geração, se eles estão prontos? O que então nós podemos fazer? Prevenir. Prevenir é a melhor resposta que pais e responsáveis por crianças e adolescentes podem dar com relação a impedir um futuro desastroso por uma criança ou um adolescente ter começado a consumir drogas, seja lícita ou ilícita, numa fase da vida em que eles estavam em formação. E agora, nós vamos apresentar conceitos básicos do porquê da prevenção. Já seria suficiente, por tudo que falamos até aqui, por o vídeo de uma mãe desesperada junto a uma audiência pública no Congresso Nacional, demonstrando o quanto as drogas promovem destruição. Mas, para enfatizar o porquê da prevenção, nessa slide que aparece na sua tela, eu demonstro que quando um membro da família adoece, todos adoecem. O vídeo recém-mostrado traz um exemplo triste e prático disso. Tratamentos para dependentes são raros, caros e não impedem recaídas. E alguns danos são irreversíveis, ou seja, lesões cerebrais, problemas pulmonares, cardiovasculares, decepções, depressão, são danos irreversíveis. Já seriam suficiente para todos nós nos engajarmos numa prevenção efetiva para as nossas crianças e adolescentes. Seguindo, como prevenir então? Se já sabemos que isso é muito importante. No próximo slide, eu falarei de um conceito que é o conceito mais importante de nossa conversa hoje. A rede de proteção. Para uma criança e um adolescente não estar exposto à droga, lícita ou ilícita, álcool, maconha, cocaína, aquela situação degradante, a um futuro ceifado, roubado, a nossa rede de proteção precisa funcionar. E ela vai funcionar quando nós tivermos a integração da família, da escola e da sociedade, da comunidade. Essas três peças são importantíssimas. Elas formam a rede de proteção para que as crianças e adolescentes se desenvolvam livres das drogas. O programa da Polícia Federal de Prevenção trabalha em todos esses eixos. Trabalha com as crianças e adolescentes nas escolas. Trabalha também com programas de conscientização da sociedade em geral. Trabalha junto à comunidade escolar, mas trabalha principalmente junto às famílias, com informação para que elas se conscientizem que elas são extremamente importantes na rede de proteção.
Talvez o elo mais importante sejam as famílias, os pais e os responsáveis por crianças e adolescentes. Então chegamos na parte mais importante da nossa conversa, o seu papel. Veremos que são vários os fatores de risco para as crianças e adolescentes. Fatores de risco ao uso indevido. São motivos, razões e influências, como você verá aí nessa tela, que têm origem ambiental, a região onde ela vive, se é uma região de muita criminalidade, com muitos problemas. Isso é um fator negativo, influencia, mas não é determinante. Nós temos fatores individuais. Há pessoas que têm mais propensão a vícios, ao uso de drogas, a se libertar de vícios. É um fator negativo, dependendo de como é o organismo da pessoa, mas também não é determinante. E a gente tem outro fator, e é dele, e por ele nós estamos aqui hoje. O fator familiar. Por isso essa apresentação é para as famílias, pais e responsáveis. Porque vocês são fator de proteção, ou fator de risco, se não atuarem adequadamente com os seus filhos, com as crianças e os adolescentes dos quais são responsáveis. Veremos então como os pais atuam nessa rede de proteção, como eles são importantes. Os fatores de risco de proteção, eles têm que formar uma balança e nós precisamos colocar o máximo de peso possível nos fatores de proteção e reduzir o máximo os fatores de risco. Assim começamos a prevenir, assim as crianças estarão protegidas. Nos fatores de proteção, uma família assertiva, presente, como vocês verão, faz com que a criança esteja muito protegida do uso de drogas. Veremos à frente a lógica dos fatores de risco e proteção. Coloco esse slide para você observar junto comigo. Na lógica dos fatores de risco e proteção, os fatores de proteção no âmbito familiar é um envolvimento familiar positivo. Pais presentes e participativos, responsáveis por crianças e adolescentes, sejam avós, tios ou qualquer maior que é responsável pela criança e adolescente, presente e participativo. Monitoramento das atividades dos filhos, saber o que o filho faz, quando faz, onde faz. Atitude frente às drogas. Falarei mais para frente que famílias permissivas ao uso de drogas, em especial álcool na adolescência, aumentam e muito o risco de uma criança, no futuro, passar a consumir droga ilícita. Mais um fator de proteção no âmbito familiar, positivo. Regras claras de conduta, reforçadas pela atitude da família. Ou seja, isso pode, isso não pode. Regra clara. E a família sendo o exemplo daquela conduta. Fatores de risco no âmbito familiar, fatores negativos. Falta de envolvimento afetivo, ambiente familiar caótico, educação familiar inefetiva e consumo de álcool e outras drogas pelos pais, exemplo negativo. Então vocês veem que temos uma balança, a lógica dos fatores de risco e de proteção. Dependendo do lado que a família escolhe, do lado que o responsável escolhe, para seguir, ele pode expor mais ou menos a sua criança, o seu adolescente, o seu filho, ao uso indevido de drogas. Seguindo, como fazer então para darmos atenção aos fatores de proteção e nos afastarmos dos fatores de risco? Como pais e responsáveis por crianças. Como fazer? Você vê na sua tela. Consciência e planejamento é a resposta. Consciência, contexto da realidade das drogas, que foi o que conversamos até aqui. Você já viu que é um cenário difícil, um cenário de risco, um cenário que tira expectativas. Você já conheceu também sobre fatores de risco e proteção. Conversamos disso aqui agora. Existem fatores de risco e proteção e nós precisamos investir nos fatores de proteção e minimizar os de risco. E planejamento. Eu já tenho consciência dessa realidade, já sei o que eu devo fazer, preciso fortalecer os fatores de proteção. Eu preciso me planejar para isso. Aumentar então os fatores de proteção com planejamento e diminuir os fatores de risco. Começa como? Conheça bem a sua criança, o seu adolescente, o seu filho. Sem conhecê-lo, dificilmente você poderá fortalecer os fatores de proteção e reduzir os de risco. Continuemos. Como será então a prevenção na prática? Como eu fortalecerei os fatores de proteção? Eu tenho que entender que eu sou o primeiro a estimular os sonhos dos meus filhos.
Eu sou aquele que o ajuda a acreditar que é capaz, que ele pode construir um futuro. E eu sou aquele que não estigmatiza, que não tem preconceito, ainda que o caminho esteja errado. Sempre é possível reorientar a trajetória. Num ambiente onde já houve um erro inicial, se há preconceito, a chance de recuperação fica muito pequena. Aumentamos o fator de risco e não o de proteção. Pais irresponsáveis. Quem nutre primeiramente o sonho dos filhos de vocês, os sonhos das nossas crianças, são vocês. Não é a escola, não é nenhum outro profissional contratado, não é a rede pública de saúde, muito menos as polícias. Não é o professor, inicialmente. São vocês. Continuemos com a prevenção na prática, então, agora de forma mais detalhada. Você verá aí na sua tela. Reserve um tempo para eles, para as crianças e adolescentes, para os seus filhos. Eles precisam de um tempo com os responsáveis, para orientá-los, para ouvir as suas queixas, para entender os seus problemas. Reserve um tempo para eles. Não tem tempo? O que importa não é necessariamente a quantidade, mas a qualidade desse tempo. Um tempo exclusivo para a criança, para o adolescente, em que ele vai poder falar, expor os seus problemas, suas dúvidas, pedir ajuda. Comece então a prevenção na prática, que ele tenha tempo com você. Mas se mesmo assim você diz que não tem tempo, então aprenda a priorizar e ver o que é mais importante. Se é o seu filho, a sua criança, o adolescente que está sob sua responsabilidade. Continuamos com a prevenção na prática. Muito prático agora. Faça pelo menos uma refeição com a sua família. É um momento em que você pode conversar, olhar nos olhos, ver como o seu filho está. Seguindo, estabeleça regras de conduta. Você vai ver aí na sua tela. Regras de conduta são importantíssimas. Se reforçadas, então, pela atitude da família, pelo exemplo da família, elas dão muito resultado, são um fator de proteção efetivo. Seguindo, prevenção na prática. Quais são as medidas preventivas dos responsáveis e dos pais, além das já ditas? Não ofertar álcool a uma criança ou adolescente e deixar claro que não concorda com o uso de álcool por criança e adolescente. As pesquisas mostram que isso é um fator de prevenção muito exitoso. Funciona. Crianças que começaram a beber muito cedo, estimulada até por pais, adolescentes que começam a beber muito cedo têm um risco aumentado exponencialmente de consumir drogas ilícitas no futuro. Envolvimento na aprendizagem e educação. Educar, ensinar não é tarefa exclusiva das escolas. Antes é tarefa dos pais e dos responsáveis. Não terceirize a educação do seu filho, não terceirize todo esse cuidado. Esse também é um fator de proteção, envolvimento efetivo na aprendizagem. Obter informações sobre prevenção, se você viu esse vídeo até este momento, você está no caminho certo. Está entendendo sobre prevenção, já sabe o que fazer. Reforçar o vínculo familiar, um vínculo familiar positivo, onde a criança procura pai, mãe, tio, para apresentar seus problemas, para pedir conselhos. Reforce esse vínculo familiar, esteja disponível ao seu filho, ou a criança ou adolescente que está sob sua responsabilidade. E mesmo que haja resistência pela criança ou adolescente, há o efeito preventivo. Muitas vezes crianças e adolescentes, ainda com a sua personalidade em formação, apresentam resistência a orientações. Mas também a ciência da prevenção, os estudos feitos com crianças e adolescentes que foram orientados desde muito cedo, com regras claras de conduta, demonstram que esse efeito funciona, que esse comportamento funciona. Previne, de fato, o uso de drogas. E vamos caminhando para o final. Prevenção na prática. Esse é um texto que resume muito bem a nossa conversa. Você vai ver ele na tela, eu vou ler ele com você, com ênfase no que é realmente importante. Pais que exigem o cumprimento de regras e que acompanham constantemente as atividades dos filhos, buscando saber onde estão, com quem e o que fazem, correm menor risco de enfrentar problemas relacionados ao abuso de álcool e de outras drogas quando as crianças entram na adolescência. A probabilidade torna-se ainda menor quando, além de monitorar e cobrar, os pais também abrem espaço para o diálogo,
explicam o motivo das regras e se mostram presentes no dia a dia dos filhos. Esse texto foi escrito por uma pesquisadora referência no Brasil na área de prevenção. E esse texto tem como base pesquisas feitas em muitos países sobre prevenção. E eles concluem que esse comportamento dos pais é um fator fortíssimo de prevenção. Seguindo dicas finais para o seu dia a dia. Como prevenir? Saber onde a criança ou adolescente está e com quem, como já dissemos. Se posicionar claramente contra o consumo de drogas, em qualquer idade, e de álcool por menores. Conversar para identificar os fatores de risco. Se o seu filho está submetido a um fator de risco, algum amigo que está oferecendo drogas a ele, como um exemplo somente, mas qualquer outro fator de risco, é na conversa que você vai descobrir. Conhecer os amigos e os pais desses amigos, do seu filho, da criança e do adolescente. E por último, estar atento aos sinais de risco, mesmo com uma atuação proativa, dando ênfase nos fatores de proteção. Se sinais de risco aparecerem, você precisa estar atento. Você vai ver nesse próximo slide comigo. Ao que devo ficar atento? Desempenho escolar. Se as notas estão ruins, começa a haver falta na escola, mau comportamento, interesse em atividades, se perde interesse em seus hobbies atuais, as atividades favoritas, os esportes favoritos, rotina diária, se come demais ou para de comer, se dorme demais ou para de dormir, a seleção dos amigos, se muda de amizades ou se encontra com meninos, meninas que são conhecidos por uso de drogas, e a conduta, apresenta mau humor, nervosismo, agressividade ou rebeldia persistente. Embora sejam comportamentos que podem variar durante a adolescência, se esses comportamentos persistem, são sinais de risco. Fique atento, converse com seu filho, investigue, busque ajuda. É neste momento que ele pode estar exposto a um risco maior. E aí a sua atuação é fundamental. Os programas familiares, você vai ver na sua tela, eficazes de prevenção ao uso de drogas. O que são programas familiares? Instrução para as famílias de como lidar para prevenir o uso de drogas por suas crianças e adolescentes. Uma palestra como essa, uma apresentação dessa, é uma atividade de um programa familiar de prevenção. Os programas familiares que ensinam a fortalecer o vínculo familiar, do que já falamos, que fornecem informações sobre prevenção, que ensinam os pais a monitorar as atividades e as amizades do filho, que incentivam a disciplina, que incentivam os pais a se envolverem na aprendizagem e educação dos filhos, e que ensinam o pai a importância de ser a importância de ser modelo para os seus filhos. Esses programas dão grande resultado. Pesquisas no mundo todo demonstram que programas dessa natureza, ao qual os pais aderem, dão um resultado muito positivo e favorecem os fatores de proteção. Informações importantes. Tudo o que foi falado aqui, a Polícia Federal traz para as famílias, para a comunidade, com base em estudos científicos. A ciência da prevenção. São informações que foram testadas em pesquisas com milhares de pessoas e demonstraram resultado positivo. Não é baseado em achismo, é baseado numa ciência com dados. E o que é dito? Além de tudo o que já foi falado, você verá na sua tela, que os pais e os responsáveis não devem fazer nesse sistema. Buscar o consentimento dos filhos em questões sensíveis, exemplificando o uso de drogas ilícitas como o álcool. A criança está em formação, o adolescente está em formação. É mostrado pela ciência que é muito negativo esse uso. Então, mesmo que a criança e o adolescente insistam, você, pai responsável, deve impedir, porque é um fator de risco e pode abrir uma janela para uso de droga ilícita pesada que vai retirar o futuro do seu filho. Um dos problemas mais frequentes, são pais que buscam validação dos adolescentes para exercer a sua habilidade parental, ou seja, para exercer tudo o que falamos aqui. Tenha convicção nas informações que estão sendo repassadas. São informações seguras, que dão um resultado, que previnem. Seguindo, pais e responsáveis assertivos na prevenção. Podem ser vistos como chatos, sim, mas terão uma criança ou um adolescente com menor chance de consumo de drogas. Esse perfil dos pais ou responsáveis
reduz, com base em dados estatísticos, o consumo indevido. Ser um bom pai, uma boa mãe, um bom responsável, em geral, não é recompensador em curto prazo. Haverá resistência do ser humano à informação, que é a criança e o adolescente. Mas no futuro, demonstram as pesquisas, demonstram os números, que é muito vantajoso. Considerações finais. É tempo de plantar. O coração e a mente das crianças, dos adolescentes, dos filhos são terras férteis. Se o diálogo para conhecer o seu filho é a semente de uma relação saudável entre adultos e pais, crianças, os filhos, o adubo para essa semente é o cotidiano familiar. É o dia a dia. Foram dadas ferramentas para o dia a dia. Converse com seu filho, jante com seu filho, saiba onde ele vai, estabeleça regras claras. Muitos pais irresponsáveis acreditam que o diálogo deve ser uma ocasião especial, um evento necessário apenas quando surgem problemas. Esse é o grande erro. O diálogo deve ocorrer sempre, na mesa das refeições, em frente à televisão, no caminho para a escola e para o trabalho, nos momentos de lazer, a todo momento. O canal de comunicação entre os pais, entre os responsáveis com as crianças e adolescentes, deve estar sempre aberto e ser sempre estimulado pelos pais irresponsáveis, porque ao menor sinal de risco, o pai saberá, e ele já estará provendo os fatores de proteção. Conversando com crianças e adolescentes, os seus filhos, os pais e os responsáveis podem conhecer melhor as angústias, as frustrações, os sonhos e os medos. Assim nasce o canal de comunicação. Assim nasce um canal de diálogo, por meio do qual os pais e responsáveis podem orientar e acolher os seus filhos, crianças e adolescentes. Essa realidade diminui as barreiras para que o seu filho, a sua criança, venha lhe pedir ajuda quando estiver com problema, que é o momento de maior risco para o início ou agravamento do uso indevido de drogas. Esteja disponível, esteja presente. A Polícia Federal agradece a parceria com o Conselho Municipal Antidrogas, com a Secretaria Municipal de Educação, mas quer, na verdade, uma parceria com você, pai, mãe, responsável por crianças e adolescentes. A prevenção começa efetivamente em casa. Vocês são um elo fortíssimo. Saibam que vocês têm esse poder. Não terceirizem, não delegue. A Polícia Federal dá uma frase de estímulo para você. O processo de prevenção é contínuo, colaborativo e majoritariamente familiar, como diz a melhor ciência. Então, continue atento na prevenção. Colabore com a prevenção com os demais elos. E saiba que a família é porto seguro. É o maior fator de proteção. Seja exemplo, seja presente. Muito obrigado.